Há 2 semanas nós vivemos uma grande catástrofe aqui nesta aldeia. Foi uma tragédia muito grande por causa dos incêndios. Estávamos em condições que não são normais no nosso país. Estávamos sob influência de ventos do furacão Ofélia. Tínhamos temperaturas muito altas, ventos muito fortes, o que levou a que houvesse um incêndio que nunca tinha sido visto em Portugal. Aqui foi uma situação bastante complicada, porque nós aqui tínhamos uma parte fechada e como o calor era muito intenso, acabou por explodir. Tanto explodiu que conseguiu levar as chapas ali para cima. Foi uma grande explosão. No interior, a parte de esferovite começou toda a derreter. O meu tio, que tentou salvar, acabou por ficar ferido. Tínhamos um fogo tanto rasteiro como fazia ondas, subia a 30 metros de altura, voltava a descer, voltava a queimar tudo. Perdeu casas de primeira habitação, perdeu agricultura, perdeu animais. Aqui vivem todos da agricultura, dos animais que criam em casa. Neste momento não têm fonte para se alimentarem, não têm nada. Numa só aldeia morreram 5 pessoas, uma só aldeia. Foi uma grande tragédia, grande surpresa. De um momento para o outro estava tudo a arder. Não dava mesmo para conseguir estar para se ajudar uns aos outros, porque tanto ardia nesta casa como ardia na casa de além. Não era muito fácil ajudar um amigo, porque a nossa também estava a arder. Foi mesmo cada um tentar ajudar-se para impedir que as coisas todas ardessem. Também falhou a eletricidade durante a parte do combate, portanto as pessoas tinham o seu motor elétrico para combater, pegar na mangueira e apagar, mas não havia eletricidade, porque não foi possível, a partir de certa altura, não foi possível apagar mesmo o incêndio. Por tudo arder as casas, tenho tios meus que arderam o aviário e os barracões com os animais, com o trator, com os carros, não conseguiu apagar porque o fogo veio muito rápido para cima dele, não conseguiu mesmo combater, ainda tentou cair, ajudar a apagar o fogo, mas depois tropeçou e caiu, e ao cair queimou-se nos braços e no outro, teve que ir para o hospital e a casa ardeu toda, ficou tudo. Em alguns sítios os animais depois tinham os porcos e as ovelhas, abriam as portas e nem sequer eles saíam, ficavam lá com o pânico porque ouviam lá de fora um barulho estranho. Era muito vento, portas a bater, do fumo, o próprio lume a arder do incêndio fazia um barulho estranho que os animais não conseguiam sair. Deviam perceber que era mais pânico cá fora do que lá dentro, mas infelizmente esses barracões acabaram por arder, uma boa parte deles, e ficaram sem mesmo lá carbonizados dentro. Que pelo ar vinham fagulhas das árvores, umas árvores para as outras, umas para as outras, de umas para as outras, e deve ter que dar uma parte no telhado e o telhado, a madeira do telhado começar a arder e o telhado ir abaixo. E isso é uma coisa que sítios que não tinham árvores à volta, como é que a casa ardeu? Muito estranho. O eucalipto, por não ser uma espécie de Portugal, por ser uma espécie exótica, nestas condições de clima anormal, de seca extrema, altas temperaturas no mês de outono, no tempo de outono, o eucalipto ajudou a que o incêndio se propagasse muito mais rápido. Esta é uma folha, poderia ter servido para ser levada durante 5, 6 km. Ela, ao continuar, ao ir incandescente, iniciava um novo fogo. Se calhar é uma coisa a pensar assim no reordenamento da floresta e ver se calhar ter algum mais cuidado onde plantar eucaliptos e para que se calhar alguma coisa destas se consiga conter em algum sítio.
En 1979 hubo una catástrofe en el monte, que es el hábitat natural de Ayora, que duró sobre 4 noches y 6 días. 40% de la población vivía del monte. En casi todas las casas habría una persona por lo menos que dependía de trabajar algo en el monte. Había apicultores, había madereros, había agricultores. En una semana se perdió 15-20 mil hectáreas de monte aquí en Ayora, entonces es que fue catastrófico lo que pasó, sí. Fijaos en esta parte de la montaña que tenemos enfrente. Así es como debía ser el bosque antes del incendio de 1979. Es un bosque maduro, de pino. Está dominado esta parte por el Pinus pinaster, que es el pino rodeno, aunque también existen zonas de pino carrasco, Pinus alepensis. En 1979 tuvo lugar un incendio en este bosque de pino maduro. Y fijaos, esta zona ha sido quemada hace 35 años y seguimos teniendo pinos. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué volvemos a encontrar pinos en esta zona quemada? Estos pinos mediterráneos tienen lo que se denomina piñas serotinas, que son las piñas se mantienen en la copa del árbol y con el calor, con las temperaturas alcanzadas en el incendio, abren las piñas y dispersan los piñones. Si los piñones, una vez dispersados, encuentran las condiciones ambientales adecuadas, pueden germinar y establecerse. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Es un matorral denso, pero donde se han producido establecimientos de manera natural de pinos. Probablemente en el futuro podríamos tener otra vez un bosque de pinos. ¿Qué es lo que ocurre si tenemos un segundo incendio en la misma zona en un corto periodo de tiempo? Bueno, lo que estamos viendo aquí a la derecha. Los pinos han desaparecido porque no han tenido tiempo para producir suficientes piñones que puedan ser dispersados y establecerse nuevos individuos para formar ni siquiera individuos aislados. Además, la regeneración es muy importante del matorral, principalmente dominado por especies germinadoras que acumulan una gran cantidad de combustible fino y seco en su biomasa. Esto confiere al matorral un riesgo de incendio extremo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas de gestión se podrían hacer en este tipo de territorio? Bueno, en primer lugar, si el objetivo es reducir el riesgo de incendio, sería un desbroce selectivo de estas especies con alta cantidad de combustible y dejar los restos en la superficie de manera de mulch, un mulch orgánico que proteja el suelo de erosión, y además se podría complementar con la introducción de especies más resilientes, rebrotadoras, que han desaparecido en el pasado por el uso intenso que se ha hecho del territorio y que le confieren al sistema una rápida respuesta después de una perturbación como el fuego. Temos aqui um exemplo do que pode ser feito para prevenir os incêndios florestais, com a criação de algumas faixas de redução de vegetação, sem vegetação, para diminuir a capacidade de combustível e limitando ou diminuindo o risco de incêndio. Existe também a técnica de fogo controlado,
que consiste na redução do combustível através da técnica de fogo e que tem vindo a ser utilizada por ser uma técnica de baixo custo e que tem efeitos na melhoria da própria vegetação e que é apenas utilizada segundo algumas condições climatéricas durante o outono, a primavera, quando não apresenta um elevado risco de incêndio.